E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e na aula de hoje a gente vai continuar a resolver equações e hoje com o foco em raízes e potências. Primeiro eu preciso falar o seguinte, esta aula não é uma aula específica sobre radiciação e potenciação. Então a gente não vai entrar em todas as minúcias que a gente tem aqui. A gente vai falar algumas propriedades básicas que são as mais usadas quando a gente está resolvendo equações aí, que aparece alguma potência no meio ou alguma radiciação. Bom, um exemplo aqui de radiciação e potenciação é isso. Radiciação tem este símbolo, que é a raiz, e potenciação é o seguinte, eu tenho um número grande com um número menor aqui em cima, como a gente pode ver aqui nestes exemplos. E para a gente deixar mais explicado, funciona dessa forma. Um número elevado a outro vai significar isso. Se eu tenho x elevado a 4, significa que eu vou multiplicar o x por ele mesmo 4 vezes. E aqui a raiz ela é o seguinte. A raiz de um número, por exemplo, aqui a raiz cúbica de um número, é o seguinte, é um número que eu multiplicando ele 3 vezes, que é esse 3 aqui, eu encontro o que está aqui dentro, que é o 27. No caso aqui seria o 3. 3 vezes 3 vezes 3. Que esses números multiplicados dão 27. Geralmente, quando não tem nada no símbolo de raiz, quer dizer que é uma raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Porque 2 ao quadrado igual a 2 vezes 2 igual a 4. Vamos lá. Como é que funciona? Bom, primeiro a gente vai entrar aqui numa propriedade bem básica. Eu tenho x elevado a 5 igual a 1. Bom, sempre que a gente tiver um número elevado a outro que seja igual a 1, não importa qual que é esse outro, o resultado sempre vai ser que o x é igual a 1. Porque para eu conseguir 1, é só multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Pode ser poucas ou muitas vezes. Esse x vai ser igual a 1. Essa é uma propriedade que às vezes acaba facilitando a nossa vida no meio de uma equação. Outra propriedade é essa daqui. Raiz quinta de x igual a 1. Ixi, agora complicou. Raiz quinta? Bom, é só a gente pensar assim, qual número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes dá 1? Bom, é o 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O que acontece? Dependendo de qual número for, o menos 1 pode se encaixar aqui também. Porque se eu for fazer menos 1, menos 1, menos 1 e multiplicar menos 1 por menos 1 5 vezes, eu vou ter o número. Então a gente faz o cálculo aqui. Menos 1 vezes menos 1 fica positivo, vezes menos 1 negativo, positivo e negativo. Ah, então na raiz quinta aqui não pode ser negativo? Não pode. Aqui também não pode, mas por exemplo, se eu tivesse x a quarta, poderia ser menos 1. Porque eu tenho menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Multiplicar menos 1 4 vezes. Bom, daqui para cá ele fica positivo, daqui para cá negativo e daqui para cá positivo de novo. Então a gente sempre tem que ver, mas a ênfase é que sempre vai ser 1. Às vezes pode ser menos 1? Pode, mas é 1 ou menos 1. E geralmente é 1. Aqui um outro exemplo, raiz quinta de 0 igual a x. Bom, raiz de 0, qual que é a raiz de 0? Qual número multiplicado por ele mesmo dá 0? É o 0, né? Então é bom a gente sempre prestar atenção nisso. Raiz de 0 é igual a 0. Pode ser raiz quadrada, ao cubo, a quarta, a quinta, a sexta, ao infinito. Ao infinito não. Ao infinito não pode. Ao número muito grande vai ser 0. Bom, e aqui a gente vê 0 elevado a 6 igual a x. Quanto que vale esse x? Bom, o que significa 0 elevado a 6? 0 elevado a 6 significa que eu vou multiplicar o 0 por ele mesmo
6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é 0 vezes 0? Vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0 de novo. É tudo 0. Então a gente sabe que 0 pode estar elevado a qualquer número aqui em cima, vai ser igual a 0. Bom, aqui eu tenho o contrário, né? Aqui eu tenho um número elevado a 0 igual a alguma coisa. No outro slide a gente tinha 0 elevado a um número. Aqui a gente tem um número elevado a 0. E qual é o resultado? Bom, o número elevado a 0 é igual a 1. Ah, mas por que igual a 1? Eu falei que a gente não ia entrar muito aqui nas propriedades de potência e raiz. Então, por enquanto a gente só vai aceitar isso. Depois da nossa aula de potenciação, aí dá pra gente explicar mais profundamente por que o número elevado a 0 é igual a 1. Mas, pelo momento, a gente só vai assumir que esse valor aqui está correto. Aguarde aí a nossa aula de potenciação que vai sanar essa e outras dúvidas que a gente tem. Bom, e aí a gente tem o seguinte, 0 elevado a alguma coisa é 0. Alguma coisa elevado a 0 é 1. E quando eu tenho 0 elevado a 0? 0 elevado a 0 é igual a 0, porque é 0 elevado a alguma coisa. Ou 0 elevado a 0 é igual a 1, porque é alguma coisa elevado a 0. Bom, o que acontece é que 0 elevado a 0 tem valor indefinido. Tem muita discussão aqui nas grandes mentes da matemática sobre qual deve ser o valor de 0 elevado a 0. Mas, por enquanto, o valor de 0 elevado a 0 é indefinido. Vamos aqui para um exemplo um pouquinho mais complexo, que é para mostrar outra propriedade. Aqui a gente tem o seguinte, que a raiz de um número sobre outro número, a raiz da fração inteira, aqui é igual a, se eu fizer isso aqui, a raiz de um sobre o outro. Ah, mas como é que funciona? Esses números aqui não vão dar raízes exatas, então eu vou fazer uma demonstração com números que dão raízes exatas. Então eu tenho a raiz de 16 sobre 4. Quanto que é a raiz de 16 sobre 4? Bom, 16 sobre 4 é 4, então isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho a raiz de 4. E raiz de 4 é igual a 2. Agora vamos dar exemplo aqui. Eu tenho a raiz de 16 dividido pela raiz de 4. Bom, qual que é a raiz de 16? Raiz de 16 é igual a 4. E raiz de 4, a gente sabe que é igual a 2. Logo, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, é assim que funciona. Se eu tenho uma raizona que pega tudo, eu posso fazer a raiz do que está em cima dividido pela raiz do que está embaixo. Vamos para mais uma propriedade assim. Similarmente à raiz, potenciação pode ser, é claro, desde que seja uma potenciação em tudo, né? E em todos os termos, em cima e embaixo. Então aqui, 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é igual a 4 dividido por 2 ao quadrado. Vamos fazer o teste aqui. 4 ao quadrado igual a 16. 2 ao quadrado igual a 4. Então, 16 sobre 4 é igual a 4. Essa é a resposta que eu tive. Agora vamos fazer aqui o tira-teima, né? Eu tenho 4 dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado. Quer dizer que eu tenho 4 dividido por 2 igual a 2, e 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Chegamos no mesmo resultado, porque deveríamos chegar no mesmo resultado. É assim que funciona. Então, essa é mais uma propriedade, semelhantemente à radiciação. Bom, aqui temos outra coisa. Temos x vezes 10 a 16 igual a 10 elevado a 17. Parece muito complicado, 10 elevado a 16, eu tenho que fazer o seguinte, x vezes 10 com 0, 0, 0, 0, 0, infinito 0, 16. Não, a gente pode fazer o seguinte, eu tenho x, o 10 a 16 que está aqui multiplicando passa dividindo, então fica 10 a x igual a 10 elevado a 17 dividido por 10 elevado a 16. Como
está subtraindo, como está dividindo pelo outro, a gente pode fazer o seguinte. Se eu reparar bem, ó, por exemplo, 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a 1, que no caso é 10, se eu reparar, eu tenho o 10 de novo, que é 10 elevado a 1. Ou fazer melhor, 10 à quarta dividido por 10 à terceira, fica o seguinte, eu tenho 10 à quarta, 1, 2, 3, 4, vezes 10 à terceira. Se eu perceber, eu corto os zeros aqui para cancelar um com o outro e fiquei aqui com 10 elevado a 1. Porque assim funciona, quando eu tenho a divisão dos mesmos números aqui, eu posso subtrair a potência de cima pela potência de baixo. No caso, 10 a 17 dividido por 10 a 16, fica x igual a 10 elevado a 1, se a gente quiser aqui para ficar mais fácil de representar. Aqui outra, raiz de x vezes raiz de x. Ixi, mas eu não sei quanto que é o x, como é que eu sei se isso está certo, como é que eu sei, etc. Bom, basicamente, o conceito de raiz é basicamente, eu tenho raiz de y, então tem que ter dois números multiplicados que dão y. Ou um número multiplicado por ele mesmo que dá y, que é igual a x. Bom, se eu tenho raiz de x multiplicado por raiz de x, o resultado disso é igual a x. Isso parece simples, mas é o que muita gente se confunde, muita gente não sabe o que fazer. Por exemplo, raiz de 2. Meu Deus, eu não sei quanto que é a raiz de 2. Tá ok. Vamos supor que a conta seja raiz de 2 vezes raiz de 2. Quanto que dá isso aqui? Dá 2. Simples assim. A gente não pode se confundir nisso. Vamos para mais uma propriedadezinha aqui. A raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é igual ao número. A gente pode simplesmente cortar. Ou a raiz à quinta de x à quinta é igual a x. A gente pode cortar. Essa é mais simples um pouco. Vamos para outra aqui. Essa aqui você está pensando que é fácil, né? É sucesso. Bom, porque tem a raiz aqui, então eu posso fazer o seguinte. Eu corto essa raiz e coloco a raiz toda aqui. Aí é sucesso. Eu levo os dois lados ao quadrado e tirei a raiz. Não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque, se a gente for olhar bem, a raiz não está sobre tudo. A raiz está só sobre essa parte pequena da equação. Ainda tem o resto da equação que não tem raiz. Então a gente não pode aplicar a propriedade em tudo. No caso aqui, a gente teria que descobrir qual é o valor do z, qual é o valor do y, qual é o valor do x antes de ir para resolver. Semelhantemente, tem a próxima aqui. A gente pensa, pô, isso aqui é sossegado. Tá o quadrado em cima e embaixo, eu faço o seguinte. Eu ponho o parênteses, tiro esse quadrado daqui e jogo o quadrado aqui para cima. Aí é y menos x dividido por z menos x e do resultado eleva ao quadrado. Quer dizer que isso tudo aqui vai ser igual a 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Poder fazer isso pode, só vai estar errado, né? Por que vai estar errado? Pelo mesmo motivo do exemplo anterior. O exemplo anterior, a raiz estava só em uma parte. Aqui é a mesma coisa. A potência de 2 também está só numa parte. Então a gente não pode se precipitar e ir emocionado lá tentar fazer as coisas que a gente vai acabar errando por tentar agir na pressa e não prestar atenção que tem que estar tudo na potência, tem que estar tudo dentro da raiz para a gente poder aplicar essas propriedades. Então eu vou passar aqui algumas coisas rapidinho para a gente, como a gente vai facilitar a gente a fazer raiz e potência. A primeira coisa de tudo é fazer exercícios para pegar familiaridade com as coisas. Porque se a gente fizer exercício, a gente bate o olho em alguns números e já fica meio claro para a gente. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, de 16 é 4, a raiz de 1 é 1. Semelhantemente, que os números elevados ao quadrado, 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169, 9 ao quadrado, 81, 13 ao quadrado, 9, e assim vai, 1 ao quadrado, 1, e assim que vai com todos esses números. Esse aqui, raiz de 2500 é 50, raiz de 400 é 20, e assim vai. Então fazer exercícios é o jeito de a gente pegar a familiaridade, porque vai ter coisa que está no meio da equação, a gente está se complicando para fazer, e por exemplo, a gente tem aqui que x vezes
raiz de 25 é igual a 5y. A gente às vezes está se matando para conseguir fazer, e se a gente enxergasse que raiz de 25 é igual a 5, fica fácil fazer essa conta, porque x vezes 5 é igual a 5y. Tem 5 dos dois lados, eu corto. X igual a y, então ficou tudo mais fácil de resolver na equação, porque eu tinha familiaridade, eu bati o olho e eu sabia que raiz de 25, raiz quadrada de 25 é igual a 5. E fora essa familiaridade, tem uma outra técnica que é muito importante da gente usar, no caso, que é fazer coisas por aproximação. Como assim fazer coisas por aproximação? Bom, é o seguinte. Como que eu vou saber qual que é a raiz quadrada de 2209? Eu vou ficar fazendo em ordem, eu faço 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até sabe-se lá que número para fazer? Aí seria muito complicado, demoraria muito tempo, e eu perderia muito minha cabeça para fazer, e ninguém consegue fazer isso. Tem uma forma que é mais fácil da gente fazer. Qual que é essa forma? Bom, voltando lá para o anterior, eu falei que, por exemplo, a raiz quadrada de 2500 é 50. Poxa, então eu sei que a raiz quadrada de 2209 é um número perto de 50, mas é menor que 50. Então aí a gente já consegue aproximar. Ele é um pouquinho longe de 50, então eu vou lá, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 46 vezes 46, para ver se eu achar isso. Vou fazer essa conta aqui rapidinho, para a gente não perder tempo aqui. 46 vezes 46 é 2116. Opa, então 46 é um pouquinho menor do que a raiz quadrada desse número aqui. Vou tentar um próximo aqui, 47 vezes 47. Então 47 vezes 47 é 2209. Então, eu por ter familiaridade aqui, eu consegui achar um número perto de 2209 e uma raiz perto da raiz de 2209 e fui aproximando os números até chegar no número que eu queria. E eu posso fazer isso com todos os números aqui. Por exemplo, 9801. Quanto que é a raiz de 9801? Bom, eu não sei. Qual que é a raiz de 9801? Mas eu sei o seguinte, eu posso tentar chutar. Vou chutar um número alto. Bom, 50 já foi? 50 já foi. Então, eu vou chutar um número mais alto. Vou chutar 200. Será que a raiz desse número é 200? Vamos testar. 200 vezes 200. É que a gente já sabe que não vai ser, porque geralmente os 200 ao quadrado, os números com 2 ao quadrado, começam com 4. E isso aqui é igual a 40.000. Nossa, então agora ficou bem maior. Vou diminuir um pouquinho. 100 vezes 100. Quanto que é 100 vezes 100? 100 vezes 100? Eu pego os 4 zeros aqui. 1, 2, 3, 4. 100 vezes 100 é 10.000. Opa! Ficou bem perto do nosso número aqui. Ficou com 200 de diferença só. Vou tentar diminuir bem pouquinho então. 99. 99 vezes 99 é igual, não por coincidência, a 9.801. Então achei essa raiz aqui. Vamos usar esse exemplo aqui na raiz de baixo. 9.802. Poxa, aí não tem raiz exata, porque eu sei que 99 vezes 99 é 9.801. E 100 ao quadrado é 10.000. Poxa, eu não sei qual que é a raiz exata? Não sei, mas eu sei que a raiz disso aqui vai ser um número bem perto de 99. E de repente, as alternativas estão assim: 97,2, 98,4, 99,1, 101,3. Essas são as alternativas. Bom, por eu saber que bem perto disso aqui é 99 raiz, eu consigo já fazer essa aproximação aqui, sem precisar fazer contas e mais contas para a gente calcular a raiz na mão. Então, a gente pode sempre usar essas duas coisas. Eu recomendo muito a gente fazer bastante exercício para pegar familiaridade, porque essa familiaridade com as raízes vai ajudar a gente, quando a gente tiver algumas raízes um pouco mais incomuns, mais difíceis, da gente ir aproximando
e fazendo teste até chegar no valor correto da raiz. Bom, a aula por hoje era isso. Eu agradeço aí a participação de todos vocês. Deixe no comentário se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, para mais para frente eu tentar fazer um vídeo corrigindo e ajudando vocês nessas dúvidas. Não deixe de acompanhar lá no Instagram, que vai ter sempre dica, eu aviso lá quando tem vídeo novo aqui. É isso e obrigado.